tudo bem? É uma alegria, um prazer poder estar aqui falando para você que faz parte desse grupo poderoso, desse grupo incrível, professores do Ministério da Criança e professores dos adolescentes. Que maravilha poder participar desse ministério, né? E eu preciso falar para vocês algo muito importante. Porque vocês são professores, mas certamente precisam também de cuidados emocionais. E o que eu separei para a gente conversar hoje é algo sobre o gerenciamento das nossas emoções. Como é importante cuidar de si mesmo. 3 coisas são fundamentais nessa construção. São elas: a questão física, mental e espiritual. Harmonizar essas 3 forças é muito importante para o seu crescimento dentro desse ministério. Você vai estar ali cuidando, trabalhando com os pequenos, com os adolescentes, mas claro, você precisa primeiro cuidar de você. Ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Estar em harmonia o físico, a mente e o espírito é fundamental. Não adianta só se dedicar espiritualmente a algo. Seu físico precisa acompanhar, e quem não sabe que precisa de energia para lidar com o rodo berço, com o jardim da infância, necessário, importante. E se você não estiver bem fisicamente, as coisas não vão caminhar bem, não é? Você também precisa estar bem mentalmente, e é isso que nós vamos conversar, trabalhar as questões emocionais hoje, porque se sua família, se algo consigo mesmo não vai bem, isso vai ser refletido no seu dia a dia, no final de semana, na sua fala, no seu comportamento junto com as suas crianças. Muitas vezes você tem vivido pressões emocionais. Todos nós vivemos pressões emocionais. Não dá para evitar. É algo absolutamente inevitável. O nosso dia a dia, as circunstâncias, a forma como escolhemos viver, os nossos relacionamentos, todos estão oferecendo pressão de algum modo. Aprender a lidar com isso é fundamental para o gerenciamento das suas emoções e para a sua saúde mental. Muitas vezes, quando enfrentamos essa pressão, algumas substâncias são colocadas na nossa corrente sanguínea, dificultando às vezes o controle de nós mesmos. Encontramos dificuldade em nos controlarmos e dizemos: nossa, essas crianças me tiram o juízo, nossa, lidar com esse povo me queima a alma, olha, essa igreja não reconhece. Quantas vezes ficamos aborrecidos com o outro, com as circunstâncias, com os outros que estão fora, quando muitas vezes o problema está dentro de nós mesmos. Precisamos atentar para isso. Substâncias como adrenalina, noradrenalina e cortisol são substâncias que estão dentro do nosso organismo quando enfrentamos muita pressão. Quando enfrentamos essas pressões, melhor dizendo, essas substâncias estão na nossa corrente sanguínea, porque necessitamos reagir, necessitamos de uma ação, necessitamos nos mover em relação à resolução. Porém, se a gente deixa constantemente essas substâncias tomarem conta de nós, estando sob uma pressão que de fato não existe, né? Nos envolvendo como se estivéssemos dentro de um sofrimento intenso e não trabalhamos isso, não evitamos lidar com essas questões, com certeza o adoecimento será inevitável. E esse adoecimento, ele vai corresponder através de alguns sintomas, de algumas crises, de algumas sensações, daquilo que o teu corpo vai começar a te avisar: olha, tem problema. São as sinalizações, o que a gente chama numa forma mais elaborada de somatizações. Começam a aparecer sintomas principais como dores de cabeça, fadiga, aquela canseira. Você não fez muita coisa no dia, não foi um dia de faxina, mas você está exausto, né? Você está exausto. Dói às vezes o abdômen, né? Dói cabeça. É incrível como algumas pessoas se aproximam de mim e dizem: olha, eu tenho dor de cabeça sempre. Isso é normal. Desde quando esse tipo de sofrimento é natural? Não é normal. Isso são características, são sintomas, são sinais que o seu corpo está dando para você de que tem alguma coisa que não está legal e você precisa tomar providências. Dor nas costas, falta de ar, insônia, dores abdominais, tonturas, são sintomas, são coisinhas que vão aparecendo. E às vezes a gente vai empurrando para debaixo do tapete, a gente vai fazendo de conta que aquilo não é importante. Eu costumo dizer que é como aquela luz do carro, aquela luz do óleo que começa a piscar. Você olha e fala: ah, isso é bobagem.
uma luzinha qualquer no painel. O que vai acontecer se você insistir em continuar andando é que o carro pode de fato parar e o prejuízo pode ser enorme. Você precisa entender isso. No livro Testemunhos para a Igreja, no volume 1, na página 566, a gente encontra essa citação: o que traz doença ao corpo e à mente de quase todos são os sentimentos de descontentamento e as murmurações de quem está insatisfeito. A vida de insatisfação, a vida de um comprometimento muito equivocado, ela vai te levar a um processo doloroso, a um processo triste. E olha, eu preciso te dizer uma coisa. O povo de Israel murmurou tanto durante a sua trajetória no deserto que não puderam herdar a terra prometida. O Senhor esperou aquela geração toda morrer para poder levar a próxima geração à terra prometida. Por uma única razão, gente. Talvez se eles estivessem lá, encontrariam motivos e razões para reclamar. Cuidado com as reclamações, com as murmurações, com a insatisfação. A igreja não investe. A igreja coloca a gente lá atrás em qualquer lugar. Tem dinheiro para tudo, mas não tem para os departamentos. Dilene, é isso mesmo? É exatamente isso que você está falando? Eu me sinto assim, eu me sinto lutando sozinho aqui na igreja. Ninguém quer participar, ninguém quer vir somar com a gente, ser professor da escola sabatina dos infantis. E às vezes isso vai trazendo um peso, isso vai trazendo um processo de murmuração na sua vida. Escute, queridos, esse trabalho não é seu, esse trabalho é do Senhor. Ele escolheu você. Ele escolheu você para isso. Isso é importante. Então faça o seu melhor. Pare de reclamar, de encontrar obstáculos, porque isso vai adoecer você emocionalmente. Isso não vai ajudar, não vai resolver os problemas da sua igreja, não vai resolver os problemas do seu departamento e, de quebra, ainda vai trazer prejuízos à sua própria saúde. Você precisa trabalhar essas emoções e esses sentimentos, porque emoções trabalhadas, elas trazem saúde, elas trazem vida, elas trazem uma ação positiva para você. Emoções não trabalhadas vão trazer uma explosão. Quando você pressiona essa emoção, represa ela, deixa ela dentro de você, sem trabalhar, sem lidar, como quase que ignorando, isso deixa pra lá. Eu não estou aqui falando que você precisa deixar pra lá. Você precisa entender essa emoção e trabalhá-la, ao invés de só reclamar. Reclamação é reclamar, é clamar de novo a ação. Olha que coisa incrível, você não gosta e aí você começa a reclamar, ou seja, você está clamando de novo aquilo que você não gosta. Juízo, se cuida, presta atenção no que você está fazendo. Se você não trabalha as emoções, logo, logo você explode e vai gerando comportamentos muito interessantes. E eu quero partilhar com você alguns desses comportamentos. Pessoas que não trabalham suas emoções, o processo que vai levar à explosão são os seguintes. Primeiro deles, você começa a ficar extremamente desanimado. Olha, vamos fazer aí o 13º sábado. Temos um dia especial de transferência da turma do hall para o jardim. Isso é uma coisa que só dá trabalho. Ninguém reconhece. A gente fica fazendo e ninguém dá bola para isso. Deixa isso para lá, né? É o desânimo. Eu já tentei fazer, eu tentei de tudo. Você se sente assim. Eu tô falando para você que sente como parece que está lutando contra a maré. Ninguém dá bola para nada que você coloca. Você arruma as salas, enfeita. Ninguém vai lá, o pastor não valoriza, o ancião não dá bola. Ninguém, você tira do seu bolso os recursos para fazer e ninguém valoriza. E aí você fica desanimado. Eu não sei porque eu tô nesse ministério. Cuidado com o que você fala. E coloque sempre na sua mente, você não trabalha para homens. Sabe o que a palavra de Deus diz para você? Ela diz assim, Review and Herald, fevereiro de 1913, quando falamos de desânimo e tristeza, Satanás escuta com perversa alegria. Agrada-lhe saber que colocou mais uma pessoa na escravidão.
Tem certeza que você quer ser escravo do inimigo? Quando você reclama, quando você desanima, quando você fala de desânimo, fala de que o que precisa ser feito não deve ser feito, porque não vale a pena ser feito, você está se colocando em escravidão do inimigo. Outro tipo de pessoa, e talvez eu esteja falando para você, que prefere calar. Não adianta falar, Dilene, não adianta reclamar, não adianta pedir. Eu tomei uma postura, não falo nada, só observo. Algumas pessoas se aproveitam dessa frase construída e feita e ficam declamando ela pelos corredores da igreja. Eu não falo nada, eu só observo. Eu preciso falar uma coisa para você. Olha aqui para mim e presta bastante atenção. Impressão sem expressão causa depressão. Quando você tem uma sensação, tem uma impressão sobre algo na sua realidade e você ignora, faz de conta que não é com você e só observa e não trabalha, os prejuízos são enormes. Você já está adoecido. Eu falo sério, eu não estou de brincadeira. Já é um adoecimento provocado em você, então você precisa ter cuidado com isso, porque isso é muito importante. Se você não gosta, procure a pessoa certa. Ao invés de falar nos corredores da igreja, sabe? Ninguém, não, olha lá, vocês viram aquilo lá? Tá terrível, ninguém varreu, ninguém limpou, ninguém fez isso. Às vezes a gente fica mesmo bravo, eu preciso reconhecer, nós somos humanos. Ficamos entristecidos porque alguns parecem não valorizar o que a gente faz, mas do que resolverá a limpeza da sala se você está falando nos corredores sobre isso? Por que você não procura a pessoa responsável? Eu não tenho coragem. Eu vou lá chegar para a pessoa responsável e falar, eu não tenho muita coragem, Lene, isso vai criar um problema entre eu e a zeladora e tal. Procure alguém que possa fazer isso por você, ao invés de ficar falando daqui para lá. Estou dando o exemplo da limpeza, mas existem muitos outros. Essa professora não estudou direito, não preparou direito aqui a história missionária. Isso é um absurdo, eu me dedico e ninguém faz nada. Como nós somos ótimos, né? Em nos colocar num patamar superior e humilhar aquele que talvez tenha uma dificuldade, uma deficiência, que talvez tenha tido uma semana atribulada, né? E não fez o que deveria ter feito. Eu não estou protegendo quem não fez, mas eu estou dizendo que as circunstâncias podem variar. E se você quer se resolver emocionalmente, não é falando e criticando o outro que você vai conseguir fazer isso. Um outro tipo de pessoa que também tem um sofrimento emocional grande é aquele que aceita fazer muito mais do que dá conta de fazer. É aquela pessoa que parece que a vida dela tem o dia dela tem 32 horas. Conhecem pessoas assim? Nunca conseguem dizer não. Sempre, não, tudo bem, eu faço, não, eu vou. Então é professor do departamento do hall do berço, é do jardim, é dos primários, é professor de todo mundo. E ainda dirige o louvor na igreja. Olha, gente, alguma atividade vai ter prejuízo. Eu sei, às vezes você faz parte de uma comunidade pequena, Dilene, aqui a gente tem que fazer a barba, fazer bigode, ainda tem que fazer tudo, não dá só para ficar com uma coisa, porque aqui a nossa igreja é pequenininha, a gente tem limitações. Eu sei como funciona na prática. Às vezes a gente tem que se esticar mesmo, como se fosse de borracha, para tentar atender todas as demandas dos departamentos. Mas você deve se esticar até o ponto que não se viole, que não estrague a sua própria saúde emocional, física e espiritual. Porque quando você se estica, mas você se estica reclamando, achando ruim, você tem prejuízo espiritual também. Então você está trabalhando para Deus e criticando a forma como os outros trabalham para Deus. Isso te enfraquece espiritualmente, isso não é positivo. Eu falei de formas de explosão, ok? Agora eu vou falar de formas de implosão. Às vezes você não coloca para os outros, mas você guarda para si mesmo algumas coisas e esse movimento muitas vezes leva você ao adoecimento, a implodir. Você vai aguentando. Um dia, ninguém ouviu falar nada, ninguém sabe nada e você está doente. Não pode mais vir, não tem jeito, tem que substituir. Muitos vão até para o hospital, porque não trabalham suas emoções. Acredite, a gente não só adoece fisicamente, a gente adoece também
emocionalmente. A nossa mente, ela está em conexão com o nosso corpo. É impossível adoecer o corpo e não prejudicar a mente. É impossível adoecer a mente e não prejudicar o corpo. Então você precisa compreender isso. Olha o que diz aqui, ó, Ciência do Bom Viver, página 241. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais, convidar à decadência e levar à morte. Você acha que eu estou brincando? Você acha que o Senhor estava brincando quando mandou esse recado para você? Sim, Ele está falando com você. Você acha mesmo que Ele está de brincadeira? Ele diz que sentimentos negativos, emoções negativas guardadas, represadas dentro da alma, elas tiram sua energia e te levam a um enfraquecimento tão grande que chega à morte. Adianta alguma coisa você pregar que está trabalhando para Deus enquanto você não cuida de você? Que tipo de serviço você vai prestar se você não está cuidando de você? Você precisa ter essa consciência, ter esse cuidado. Isso é muito importante para você. Então concentre-se nisso, porque é fundamental que você tenha essa compreensão. Muitas pessoas carregam fardos enormes, duplamente pesados. Sabe por quê? Porque essas pessoas antecipam aflições, não resolvem, não se direcionam para as pessoas necessárias, não buscam as pessoas competentes, se atravessam na frente de outras e trazem prejuízo para si principalmente, além de prejuízo para os outros, prejuízo para o trabalho que precisa ser efetivado, prejuízo para a igreja, para a comunidade e assim sucessivamente. Eu ainda preciso falar de um outro tipo de pessoa. É interessante que a gente tem esse tipo de pessoa que se acha muito positiva. Eu arrumei uma ilustração aqui para ficar bem claro para você. É aquele que se diz que é sincero. Eu sou absolutamente sincero. Se eu sinto, eu falo. Eu nunca vou adoecer das emoções porque eu falo mesmo, Dilene. Eu verbalizo, eu ponho para fora. Como é que você está pondo isso para fora? De que forma? De que jeito? Porque se você coloca para fora de uma forma atravessada, você machuca o outro. Isso não tem nenhum benefício. Aqui o Senhor diz em Mente, Caráter e Personalidade, no volume 2, na página 583, ele fala: a menos que controlemos nossas palavras e nosso gênio, somos escravos de Satanás. Todas as palavras de alteração, palavras desagradáveis, impacientes e irritadas são uma oferta feita à sua satânica majestade. Eu tenho certeza que você não quer fazer oferendas ao diabo. É forte. Eu sei que é. Eu sei que é forte. E eu não corro risco porque eu estou só repetindo aquilo que a revelação já trouxe há muito tempo. É uma escolha sua. É uma escolha sua ir pelo caminho certo, fazer a coisa do jeito certo, tranquilo, elaborar as emoções, trabalhá-las. Ou então permanecer escravo daquele que é inimigo das nossas almas. Isso é mais sério do que parece, não é? E quando a gente reflete dessa forma, a gente tem um entendimento muito diferenciado sobre realmente a nossa postura emocional diante de um cargo tão precioso como o Ministério da Criança e Ministério do Adolescente. Não pode levar isso na brincadeira. Isso é sério. E você precisa ter essa consciência para receber de Deus o poder e a ajuda para esse trabalho. Dilene, como eu resolvo isso? Como é possível resolver essas questões? Eu preciso saber como eu faço, eu já entendi, já me identifiquei, já localizei aqui que eu tenho um A, B, C, tal probleminha. Como eu vou resolver essas questões? Vamos lá? O autoconhecimento dá para você duas coisas importantes. Conhecer a si e aprender a lidar. Alguns batem no peito e falam: eu me conheço, eu já sei como eu sou. Se acontecer isso lá, se o pastor falar não sei o quê, se o ancião falar, se um líder disser, vou ficar nervoso, vou ficar bravo. Conhecer a si mesmo não é a parte mais difícil da questão, não é verdade? Não é muito fácil, eu concordo, mas não é a parte mais complexa. A parte mais complexa é aprender a lidar consigo mesmo. Esse é o maior desafio, porque saber como agir a gente sabe. Eu fico nervoso, eu fico bravo, eu fico irritado, eu não dou conta, eu faço, eu deixo de fazer, ok. E o que você vai fazer quando você descobre que você é irritado, é nervoso, é assim? O que você faz? Nada? Cruza os braços e fala: meu pai era assim, meu avô era assim, todo mundo era assim, eu nasci assim, Gabriela. É isso? Só isso para você?
Ou você faz, nossa, eu preciso ser melhor, eu preciso ultrapassar isso, eu preciso crescer. Eu sou influência positiva para as crianças. Eu sou uma influência, eu estou ali todos os sábados, eu estou ali à frente. As crianças precisam olhar para mim, precisam crescer através desse olhar, desse movimento. Consciência. Quantas crianças são levadas a Cristo Jesus através do trabalho dos professores da escola sabatina? Isso é muito forte. É uma experiência indelével, eles são muito crianças, são infantis e marca poderosamente as musiquinhas, as histórias, a forma como a professora se dirige a eles, como recebe, tudo isso. Mas você tem que estar legal, porque você não pode oferecer o que não tem. Então você tem que estar bem, cuida de você. Quando você cuida do outro, quem cuida de você? Me escuta, me deixa cuidar de você, presta atenção, trabalha. Faz isso para você e você vai se sentir melhor. Vamos lá, primeira coisa importante é o processo de resiliência. Gente, aprende a se adaptar. Claro, eu sei, a igreja é pequena, não tem recursos, ninguém valoriza. Olha, a vida é assim mesmo, cheia de altos e baixos. Você está numa igreja boa, igreja confortável, tem recursos, tem gente para tudo, tem um que toca piano, tem um que abre a porta, tem um que fecha a porta, tem um que... Tem gente para todo, mas também vai ter obstáculos, vai ter, porque não existe nada perfeito. Então vai ter lá alguém que sempre vai pôr uma areia no rolamento, vai ter em todo lugar, não importa se a igreja tem recurso, não tem recurso, tem gente, não tem gente, é grande, é pequena, tem dinheiro, não importa, aprenda a se adaptar às circunstâncias. Quando você aprende a se adaptar às circunstâncias, você vive mais leve. Elas tomam uma proporção mais tranquila dentro do seu viver. Primeira coisa, tá? Aprenda a ser resiliente, se ajuste, se adapte. Não venha ali só para criticar, venha para ajustar, agregar e arrumar, deixar a coisa melhor. Segunda coisa importante, estabeleça limites. Estabeleça limites até onde você dá realmente conta de ir. Até onde você consegue. Todos temos um limite e quando a gente extrapola esse limite, a gente passa para uma zona perigosa da nossa mente, da nossa psique, da nossa espiritualidade também e da nossa saúde física. Então, cuidado. Seja respeitador dos seus próprios limites. As pessoas que dizem sempre sim, quando algum momento deveria dizer não, são pessoas adoecidas. Claro, eu não nasci ontem. Muitas vezes eu vou dizer sim, e eu preferia muito dizer não. Então eu vou precisar abrir algumas exceções. O que eu não posso é levar a vida inteira fazendo o que eu não gostaria de fazer. Isso adoece. Uma vez ou outra eu aprendo a lidar. Sou resiliente, lembra? Aprendo a lidar com isso. Mas se isso for uma constância na minha vida, eu tô doente e eu não vou dar conta de fazer nada, nem o que Deus pede, nem o que eu realmente preciso fazer para minha família. Então, se liga nisso aí. Terceira coisa importante, vai captando, hein? Terceira coisa importante, faça boas escolhas. A gente está todo dia escolhendo, todos os dias. Então aprenda a fazer boas escolhas. Por que você tem que sempre pegar o pior? Ou então pegar o que sobra? Por quê? Faça boas escolhas. Gerencie suas escolhas. Dentro da sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua mãe. Lá na igreja, com os professores da sua escola sabatina. Faça boas escolhas. Aprenda. Por que eu digo boas escolhas? Porque você vai escolher. É inevitável. Até quando você não escolhe, você já escolheu. Então aprenda que você merece o melhor e faça o melhor. Ai, Dilene, isso não é meio presunçoso? Não, porque se você é filho do Deus Altíssimo, merece o melhor. E se você merece o melhor, você também oferecerá o melhor. Uau! Sentiu? Quando você aceita qualquer coisa, você também passa qualquer coisa. Quando você aceita o pior, você também passa o pior. Então, aprende a merecer o melhor, para que você seja canal de transferência desse melhor para aqueles que estão sob sua responsabilidade. Natureza amorosa. Quem trabalha com crianças e adolescentes precisa ter coração, gente. E coração forte. Não dá para vir tudo na ignorância. Fica calado, menino, fica quieto. Tem que ter jeito. Você sabe que alguns que chegam para você estão com sérias dificuldades e problemas lá na casa.
Os pais não se entendem, talvez estejam vivendo circunstâncias terríveis, assim como você também pode estar vivendo uma circunstância terrível. A natureza amorosa é a natureza do nosso Salvador, é a natureza do nosso Deus. Prefira errar pela misericórdia do que errar pela justiça. Prefira. Seja sempre bondoso, um sorriso no rosto para receber as crianças. Adilene, mas eu não estou bem. Se você não está bem o suficiente para estar lá, então você escolha alguém que possa estar. Porque é fundamental, a criança botou o pé na escola sabatina. É o reflexo de Jesus Cristo que ela precisa ver lá. Então você precisa refletir a Jesus. E se você não está em condições espirituais, se você não está em condições físicas, emocionais, você precisa de ajuda. Reconhecer essa ajuda é humano, é humano. Todos nós passamos por momentos difíceis. Busque se preparar, estar bem para poder oferecer. Aliás, eu preciso dizer que quando você oferece o melhor que você tem, você já fica bem. É o poder do serviço, é o poder da doação. Oferecer o melhor, se doar, se entregar, já é curativo, é medicinal. Não é incrível? Deus cuidando da gente através do nosso cuidado com o outro. É poderoso, é grandioso. Sonhe sempre. Sonhe em ter uma escola sabatina melhor, sonhe em ter uma classe mais produtiva, sonhe em ter crianças mais felizes. Claro, sonhar sempre, sonhar faz bem. Mas minha igrejinha lá, sonhe em ter um teto legal, em ter um equipamento melhor. É sonhando que a gente chega onde a gente deseja. Se conformar que está tudo ruim mesmo, que tudo é assim mesmo, deixa assim para lá. Não se conforme. Se ajuste, se adapte, mas não se conforme. Queira sempre o melhor. Você merece o melhor. Seus alunos merecem o melhor. O Deus eterno, o Deus de todas as coisas, merece também o melhor. Eu quero finalizar deixando um texto que eu gosto muito para você. Se quiseres obter preciosas vitórias, encara a luz que procede do sol da justiça. Fala de esperança, fala de fé, de ações de graças a Deus. Ser animosa e esperançosa em Cristo. Educa-te em louvá-lo, porque este é o grande remédio para as doenças da alma e do corpo. Talvez, ao me ouvir agora, você identificou vários pontos que precisam de melhoria. Várias questões que precisam urgentemente de uma ação sua. E talvez durante a minha fala você tomou algumas decisões. Quero te lembrar que decisão sem ação vai te levar à frustração. Não precisa tomar muitas decisões. Tome aquelas que sejam possíveis e associe a essas decisões ações para que você logo consiga receber a transformação que você precisa para continuar nesse ministério santo. Uma alegria enorme ter estado com você. Espero poder ter contribuído de algum modo com o seu dia a dia dentro da escola sabatina, quer crianças, quer adolescentes. Que o Senhor eterno, Deus Todo-Poderoso, esteja sempre presente no seu coração, na sua mente, cuidando da sua vida espiritual, da sua vida emocional e da sua saúde física. Que Deus te abençoe.